Então vamos lá, pessoal. Nós vamos fazer aqui, né, a apostila 1, módulo 1, né, é o módulo 2, perdão, né, que é definição de função e funções polinomiais. A gente vai resolver todos os exercícios dessa apostila aí, sempre com a pegada aí de pensar no conteúdo dentro dos exercícios, tá bom? Então vamos lá para o exercício 1 dessa apostila aí. Bora lá. Então, é sobre função que a gente está falando, tá? Então, a gente está aí com o tema função. Depois, a gente vai entrar em função polinomial, né? Então, a gente está vendo a função no geral, né? Todas as características que elas têm. Então, esse exercício 1 aqui, ó, dos gráficos abaixo, aqui, ó, o único que apresenta uma função que tem esse domínio, né? Que é x pertence aos reais, tal que, né, estou lendo aqui os símbolos, o x está entre, isso aqui é muito importante que você leia desse jeito, tá? O x, ele evita ler isso primeiro, depois isso. Então, quando está o x entre esses dois valores, leia com a palavra entre, fica muito mais simples, né? Então, o x está entre o menos 1 e 1. Tem sinal de igual, pode ser o menos 1, pode ser o 1. Domínio são os valores que o x pode assumir, tá? Tá até aqui, ó. Então, valores do x, beleza? Imagem é o conjunto que o y pode assumir, tá bom? O y pode assumir os valores do 1 até o 3. Lembrando que quando tem sinal de igual, aquele valor é válido, né? Vale o 1 e vale o 3, e tudo que tiver entre eles. Tá bom? Então, ele quer que a gente defina uma função entre esses dois valores. Veja bem, o domínio vai do menos 1 até 1. Então, se a gente pegar todos os gráficos aqui, ó, do menos 1 até 1, 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 não tem ninguém faltando. Então, por aqui, a gente não vai achar muita coisa. A gente vai por aqui, ó. Então, o meu conjunto imagem tem que ir do 1 até o 3, né? Então, ele vai do 1 até o 3, do 1 até o 3, do 1 até o 3, também tal. Do 1 até o 3, do 1 até o 3. O que significa isso? Meu gráfico, né? Os valores de y estão todos do 1 até o 3. Todos eles estão do 1 até o 3, ó. Então, a gente também não tira nada por aqui, né? Nós vamos tirar a nossa resposta, na verdade, da definição de função, né? Esse exercício fala sobre a definição de função. O que que é uma função? Uma função é uma associação entre dois conjuntos, né? Então, você parte de valores de x, que são chamados de domínio, né? E que é o contradomínio, que são os valores que o y pode assumir. Quando eu faço essa associação, ou seja, essa conta, né? Tem uma conta que eu faço, que eu saio do valor de x, faço essa conta chamada de função e encontro como resultado o valor de y. Valor de x, valor de y, valor de x, valor de y. E a gente define em matemática uma função quando todos os valores de x têm o seu correspondente em y. Então, isso aqui é função. Quando que não é função? Quando acontecem duas coisas. Então, você pode ter uma associação assim, né? Cada valor de x tem o seu y, e faltar um x, né? Então, esse x não vai ter um y, que não acontece nesses gráficos, né? Se você pegar um valor de x aqui, ó, esse valor de x aqui, por exemplo, 0,5 menos 0,5, você vai até o gráfico, você vai encontrar um y dele, né? E para todos os gráficos, você vai encontrar isso, né? Então, nesse caso aqui, não é função, tá? Isso aqui não é uma função. Tem um x que não tem o seu y. Isso não acontece em nenhum desses gráficos. Mas tem uma segunda característica, que é essa daqui, ó. Você tem um valor de x relacionado com dois valores de y, né? Sei lá, né? Um y aqui, outro y aqui. Isso daqui também não caracteriza uma função. E nós passamos aí, né? A gente vê na teoria que tem uma maneira prática quando você está trabalhando com gráfico e não com diagramas. Isso aqui é com diagrama. Se você vê essa setinha desse jeito aqui, não é uma função. Agora, nos gráficos, a gente trabalha com isso da seguinte maneira, para a gente delimitar se um x tem dois y. É só você fazer uma linha vertical no seu gráfico. Olha aqui, ó. Esse x, que eu não sei quanto que é, ele é um valor positivo, mas ele tem dois y. Ele tem esse primeiro y e ele tem esse outro y, que é o 3. Não pode acontecer isso. Então, isso aqui não é uma função. O mesmo vai acontecer aqui,
né? Então, se acontecer em um pedaço do gráfico, aquilo ali já caracteriza uma não função, né? Eu sei que aqui não acontece isso. Esse x tem apenas um y, que é o 3, né? Mas se acontecer em algum local do gráfico, não caracteriza uma função. Então, esse x aqui tem esse y, que é o 1, e tem esse y que eu não sei quanto que é, mas eu sei que ele tem 2, então isso não é uma função também. O mesmo vai acontecer aqui, e esse aqui acontece mais ainda, né? Esse x aqui tem 1, 2, 3y, não é função. E o mesmo acontece aqui, mas aqui não acontece. Então, a alternativa certa é a alternativa D, tá certo? Se você fizer linhas verticais, o seu gráfico vai ser cortado em apenas um ponto. Então, significa que cada x tem apenas um y, né? Um x tem um y. Nesse aqui acontece uma curiosidade, né? Se você pegar esse valor de x aqui, ó, né, esse outro valor de x, ele vai ter o mesmo y. Porém, cada x tem apenas um y. Esse x tem esse y. Vamos colocar aqui que aqui é 2, tá? Então, quando o x é, sei lá, 0,25 menos 0,25, o y é 2. Quando o x é menos 0,5, aproximando, tá, os valores, o y também é 2. Isso caracteriza uma função. Se você fosse fazer na forma de diagrama, você teria aqui o 0,25, o 0,5, dois valores de x no seu domínio, e no seu contradomínio, né, que são os valores que o y pode assumir aqui, né, aqui negativo, negativo, seria o 2. Então, esse está ligado no 2, esse daqui está ligado no 2. Veja, cada x tem apenas um y, mas é o mesmo, não tem problema, tá certo? Então, a alternativa certa aqui é a alternativa D. Vamos parar por aqui, certo? Tá aí.